Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e de novo hoje nós vamos falar do Campeonato Paulista, mas dessa vez, diferentemente do último vídeo, a gente falou do Corinthians. Hoje eu quero falar dos dois finalistas, do São Paulo e do Palmeiras. Antes de mais nada, antes da gente começar a nossa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo com os amigos para a gente ajudar o canal a crescer, certo? Bom, vamos lá. Os finalistas foram definidos no último final de semana. O São Paulo goleou o Mirassol por 4-0, enquanto o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 e vão fazer a final do Campeonato Paulista desse ano. São duas equipes muito similares em seus estilos de jogo. Os treinadores também são muito competentes e já mostraram ao que vieram. O Abel Ferreira foi muito bem, principalmente quando chegou no ano passado, ganhando o Libertadores, ganhando a Copa do Brasil. E o Crespo vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Paulista e na Libertadores também desse ano. Vamos começar então a avaliar o São Paulo, que foi o primeiro na classificação geral e vai definir a final em seus domínios. A finalíssima, o jogo decisivo vai ser no Morumbi. Então a gente vai começar analisando o São Paulo. O São Paulo na temporada passada, que terminou no comecinho desse ano, teve muitos problemas técnicos, principalmente com o Fernando Diniz, né? O time era líder do Campeonato Brasileiro, com grande folga, inclusive, para o segundo colocado, que na ocasião era o Internacional, e acabou perdendo esse título ao longo do ano. Depois disso, o Diniz caiu e a diretoria foi buscar nomes estrangeiros no mercado, fazendo ali entrevistas com pessoas que pudessem ter um estilo de jogo que o São Paulo gostaria de jogar. E isso eu tenho que acreditar muito à nova diretoria, né? Principalmente o presidente Júlio Casares e o coordenador técnico, o Muricy Ramalho, que tiveram essa paciência de entrevistar os técnicos e descobrir quem seria o melhor encaixe no que o São Paulo gostaria de oferecer ao seu torcedor. E o Crespo vinha de um título da Copa Sul-Americana lá no Defensa e aceitou esse trabalho, inclusive pesquisando muito sobre o São Paulo. Ele já chegou na entrevista sabendo do elenco, sabendo com quem ele poderia contar e também já botando nomes na mesa do Muricy para buscar no mercado. Ele chegou e já nas últimas rodadas do Brasileirão, ele já, ainda sob o comando do técnico interino, o Crespo já começou a botar o seu estilo de jogo com 3 zagueiros, que é um esquema que o São Paulo, principalmente nesse século XXI, sempre foi muito vencedor lá em 2005 com a Libertadores e o Mundial, e depois o Tri brasileiro foram ganhos no 3-5-2, que é um esquema muito legal de se ver jogar, principalmente São Paulo, e que vem sendo adotado principalmente pelo Antônio Conte lá na Inter de Milão, que foi campeã italiana agora. Então o Crespo chegou, botou ordem na casa e começou a fazer o seu trabalho. O São Paulo também foi muito bem no mercado. Foram poucas peças que o São Paulo precisou realmente botar muito dinheiro. Acho que a maior contratação do São Paulo na temporada acabou sendo o Benítez, que se mostrou uma baita contratação. Ele vem jogando muito bem. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Paulista é o Benítez. Fora que botou o Daniel Alves na lateral, o Reinaldo na ala também vem jogando muito bem, reviveu o Pablo. Mas fora isso, trouxe o Miranda, que é o xerifão da zaga, trouxe o Éder, que foi muito bem quando entrou, trouxe o William, que ontem, quando o Mirassol, eu estou gravando esse vídeo na segunda, ontem contra o Mirassol foi muito bem também. Então o São Paulo acabou trazendo esses jogadores, principalmente vindos da China ou de mercados mais alternativos, acabou trazendo de graça e acabou fazendo bons negócios para reforçar o seu elenco. E usou também o pessoal da base, né? Já vinha sendo usado com o Fernando Diniz, mas o Crespo acabou colocando mais garotos e trazendo, colocando os garotos mais na posição correta. Então São Paulo foi muito bem, né? A campanha do São Paulo foi excelente, foi o primeiro no geral. Teve, se eu não me engano, 2 empates e 1 derrota só, sendo que essa derrota é muito contestada pelo próprio São Paulo, porque foi aquele jogo contra o Novo Horizontino que a própria federação admitiu o erro da árbitra.
Então essa única derrota é muito contestada e mostrou um estilo de jogo bem ofensivo, bem envolvente, principalmente com o Benítez na armação do time. E também o mérito do Crespo, que quando perdeu o Luciano, que era a dupla de ataque ali com o Pablo, ele teve a genialidade de trocar o esquema de um 3-5-2 para um 3-4-2-1, trazendo o Benítez um pouco mais para a direita e colocando ali o Gabriel Sara, o Igor Gomes, como um outro meia mais atacante. Diferente de um 3-4-3, por exemplo, que o Conte gostava de usar quando treinava o Chelsea, você não tem os dois pontas ali trabalhando junto com os alas. Você deixa o caminho para o ala, né, para o Daniel Alves e para o Reinaldo, e você aproxima esses alas do seu centroavante. No caso do São Paulo, do Crespo, no que eu posso dizer dos últimos jogos, o Gabriel Sara e o Benítez se aproximam do Pablo e ali fazem. Quando o Sara ele acaba passando, o Benítez segura um pouquinho para fazer a armação. Quando o Benítez vai mais para ataque, o Sara recua um pouquinho. Então isso acaba mostrando uma variação tática muito legal do São Paulo. Já do outro lado, o Abel Ferreira deu continuidade ao seu trabalho do ano passado, teve seus percalços ao longo do ano, porque Palmeiras não teve férias, vale lembrar isso. O Palmeiras teve um período muito curto de descanso, porque terminou o Brasileiro, foi disputar o Mundial, voltou do Mundial, disputou a final da Copa do Brasil, aí foi disputar a Supercopa, a Recopa, já começa o Paulista, começa a Libertadores, e aí deu no que deu. O Palmeiras optou por ficar jogando mais com um time alternativo. O Campeonato Paulista quase não passou de fase, acabou passando na última rodada e depois eliminou o Bragantino e o Corinthians. Então, não que o Palmeiras seja injusto que o Palmeiras esteja na final, longe disso, até porque quando o time titular do Palmeiras esteve em campo, o Palmeiras foi muito bem e foi muito dominante. Mas o trabalho do Abel Ferreira passou por questionamentos, principalmente depois de perder a Recopa Sul-Americana para o Defensa e a Supercopa para o Flamengo, já vindo da eliminação precoce e nenhuma vitória, né, no mundial de Clubes. Então, o Abel teve que mudar um pouco o elenco do Palmeiras e acabou usando a base também, acabou descobrindo grandes nomes como o zagueiro Renan, que no jogo contra o Corinthians acabou sendo um dos melhores em campo. Ele adotou também um esquema 3-5-2, não consigo dizer se foi inspirado pelo Crespo, mas eu sei que a gente começou a perceber um pouco mais essa mudança de esquema tático depois do jogo contra o São Paulo, que foi 2-0 para o Tricolor lá no Allianz Parque. Então, eu vou acabar dizendo sem querer que foi inspirado pelo Crespo, mas não tenho total certeza. Então esse 3-5-2 do Palmeiras acabou mostrando um pouco mais de força ofensiva, liberando os alas e deixando o Felipe Melo um pouco mais recuado para deixar o Patrick de Paula, que foi quem jogou mais de segundo volante, um pouco mais solto. Rafael Veiga também muito bem sempre que entrou. O Gustavo Scarpa também acabou resolvendo no time alternativo. O Rony e o Luiz Adriano acabaram também indo muito bem. Então são duas equipes que jogam de maneira bem semelhante. E eu acredito que vai ser uma final bem equilibrada, principalmente porque o Palmeiras, já com a sua vida praticamente resolvida na Libertadores, já está classificado, só vai buscar o primeiro lugar do grupo. Então deve acabar colocando a sua força máxima na final do Campeonato Paulista, enquanto o São Paulo também ainda precisa definir a sua vida na Libertadores, mas já bem encaminhada a classificação. As finais elas ocorrem nessa quinta, dia 20, e no domingo, dia 23. Então vai ser bem legal da gente acompanhar esse duelo de duas filosofias estrangeiras, né? Mas que acabaram se mesclando ao longo da temporada. Deu para perceber muitas vezes depois do jogo, né, depois do primeiro choque rei desse campeonato, que o Abel aprendeu muito com o Crespo e o Crespo aprendeu muito com o Abel. Então vai ser muito legal da gente acompanhar mais esse duelo entre São Paulo e Palmeiras, que na minha opinião são as duas maiores forças do estado nesse momento. Então muito justo que eles façam a final do Campeonato Paulista.
É claro que o favoritismo vai ser jogado para o São Paulo, principalmente pela campanha que fez ao longo do ano, mas o São Paulo vem com a pressão de precisar ser campeão. O São Paulo não ganha um título oficial desde 2012 lá na Copa Sul-Americana e vem sendo muito cobrado. E esse ano é o ano que o São Paulo pode sim sair da fila, não só pelo que vem jogando, não só pela queda de rendimento dos rivais Santos e Corinthians e pela falta de descanso que o Palmeiras teve, mas o São Paulo entra com essa pressão. E eu espero que, principalmente, a volta do Daniel Alves tire um pouquinho essa pressão do São Paulo agora que o Daniel Alves e o Miranda jogam juntos, né? Eles são líderes dentro do elenco, eles podem passar essa experiência para esses jogadores mais jovens, para que eles não tenham essa ansiedade, para que eles não carreguem esse peso para dentro do campo. Enquanto o Palmeiras vem um pouco abaixo na linha de favoritismo, mas tem condições sim de surpreender o São Paulo. Quero saber de vocês quem que vai ser o campeão paulista, quem que vocês acham que vai ser coroado, né? Como que vai ser essa final. E antes da gente encerrar, eu queria escalar a seleção desses dois times, né? Que deve acabar sendo a seleção do campeonato. Eu não acompanhei muitos jogos dos times mais do interior, como o Mirassol, como o Bragantino. Mas deve acabar sendo a seleção do campeonato. E aí eu queria fazer esse 11 contra 11 com vocês, para que vocês até saibam um pouco também a minha opinião sobre linha de favoritismo, que é sempre legal a gente fazer, né? Então, como as duas equipes vêm jogando no 3-5-2, eu vou acabar escalando no 3-5-2 também. No gol não tem muita surpresa, o Everton, para mim o melhor goleiro do Brasil hoje, apesar de eu gostar muito do Volpi e dele vir fazendo partidas muito seguras, não tem jeito, o Everton é o goleiro, então o Everton vai ser o nosso goleiro dessa seleção. Na zaga, Gustavo Gomes, Miranda e para mim o Arboleda um pouco superior aos outros dois zagueiros do Palmeiras, apesar do Renan vir jogando muito bem, para mim o Arboleda ainda é um pouco superior. No meio-campo, eu acredito que o Felipe Melo seja o volante. O Felipe Melo e o Patrick de Paula acredito que sejam superiores hoje a Lua e Lisiero. Apesar do Lua e do Lisiero virem jogando muito bem também, eu acho que o Felipe Melo e o Patrick de Paula vêm um pouco acima. Nas alas, superioridade total do São Paulo. Daniel Alves e Reinaldo, para mim, hoje são os melhores alas do país. E de meia ofensivo, apesar do Rafael Veiga vir jogando muito, o Benítez para mim é o cara do campeonato. Então o Benítez é o meio armador. Eu saquei o Gabriel Sara do São Paulo, né? Eu coloquei o Luciano, né, nessa análise que eu fiz antes de gravar, porque era a maneira que o São Paulo vinha jogando antes do Luciano se machucar, era o time titular do São Paulo. Então até para dar uma justiça e não colocar um meia comparando com um atacante, eu coloquei o Luciano no lugar do Gabriel Sara. Mas eu acredito que Rony e Luciano sejam a dupla de ataque ideal dessa nossa seleção aqui, dessa final, né? Então, o Everton, Arboleda, Miranda e Gustavo Gomes, Daniel Alves, Felipe Melo, Patrick de Paula, Reinaldo, Benítez, Luciano e Rony. A partir daí você já consegue perceber como essa final é bem equilibrada dos dois lados, apesar do favoritismo ser um pouco maior nos lados do São Paulo, certo? Quero saber o que vocês acharam. Assim que o campeão for definido, a gente volta para comentar como foi a final, como foi a campanha desse campeão e até montar talvez uma seleção do Campeonato Paulista. Eu vou analisar um pouquinho mais os números dos jogadores que eu não pude acompanhar ao longo do campeonato, certo? Então, como sempre, caixa de comentários aberta. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ver. Quero saber a opinião de vocês, quem que vai ser o campeão paulista, certo? Muito obrigado e a gente se vê.